Olá pessoal, maravilha! Começando mais um vídeo aqui no canal Fernanda Restauradora. É sempre com muita alegria que eu estou aqui. Hoje eu quero estar falando sobre a maternidade. E se você for homem, não vai deixar de assistir esse vídeo, porque é importante. Você também terá um futuro papai ou já é um papai. Acompanhe aqui, porque é na verdade uma missão incrível você trazer uma criança ao mundo. E também tem tudo aquilo que envolve você receber essa nova vida, não é mesmo? Então eu gravei um vídeo, eu vou deixar aqui em cima o link do outro vídeo que eu gravei, onde eu falei sobre a menstruação e também a gravidez. Então, durante a gravidez, existe também o processo espiritual de aproximação do espírito da criança, acompanhando durante toda a gestação, junto com o mentor, para saber a família que ele vai adentrar, né? Aquele núcleo familiar que ele vai pertencer, ok? Isso é um fato, inclusive já contei no outro vídeo. E a questão da mãe também, né? A questão dos chakras abertos, do excesso de sensibilidade, além da parte hormonal. Fica totalmente ali alterada, a gente sabe disso, mas tem também a mediunidade que fica aberta, então a sensibilidade aumenta, a insegurança pode vir à tona, né? Principalmente as mães pela primeira vez. Mãe do primeiro filho, então tudo é novidade, né? O que a mulher sente é uma certa preocupação, né? Puxa, e agora? Agora não será mais eu, meu marido, né? Não seremos só dois, vamos ser três. Então tem sempre aquela sensação, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta? Como é que vai ser? Então tem algumas questões ali que pairam pela cabeça da futura mamãe. É natural, ok? Mas é importante estar trabalhando sempre essa força interior, sabe? Procurar ler, sintonizar com coisas agradáveis, com imagens bonitas, projetos saudáveis, coisas assim que tragam muita alegria, ouvir boas músicas, enfim, fazer bons projetos sempre causam boas sensações. Essas sensações que a mãe acaba captando, né, passando por essas emoções gostosas, acabam passando para o bebê, com certeza. Vamos falar de amamentação? Na amamentação, ocorre, né, da criança precisando mamar bastante, então há essa grande necessidade de mamar, portanto, exige muito do corpo da mulher, no caso, né, do seio, do peito, que ela precisa estar ali na amamentação, então fica sensível, gente. E é importante que a futura mamãe, se puder fazer um curso de gestante, o curso, né, muitos lugares, muitos hospitais e locais, clínicas oferecem, é importante porque vai esclarecer uma série de coisas. Então fica bem sensível, não é para se assustar. Sempre foi uma parte tensa do pós-parto, essa questão da amamentação, pela alta exigência ali, né, de estar fornecendo o peito, e o bico, ele fica frágil, ele fica dolorido, de manter sempre úmido e todas essas questões, porque a criança precisa amamentar. Então, às vezes, algumas mulheres desistem da amamentação porque dói, né, ou porque às vezes começa a sangrar. Eu diria para vocês que, assim, depois dos primeiros dias caleja, né, ou seja, ele fica mais, passa aquele estágio de dor, para depois ficar mais calejado, aí, olha, o bebê pode até dar uma mordida que você não vai nem, o corpo vai se adaptando. Então, é todo um processo de adaptação. É importante que a mulher saiba que desde o início da gestação, até depois que o neném nasce, tudo será adaptação. É um novo ser, é uma nova alma que chega. Então, chega com uma personalidade, uma essência. É um nenê que tem uma essência. Ele é pequenininho ali, mas ele, no mundo astral, por exemplo, ele era adulto. É uma alma que está ali, né? Para começar todo o trajeto dela da vivência, mas chega para nós como um bebê frágil, um bebê que precisa do nosso apoio, do nosso cuidado para poder se manter, né? Para poder realmente viver. Então, olha a responsabilidade de ambos, tá? E o papai também precisa participar. Aliás, tem esse dever de participar, porque um homem, né, o companheiro, a figura masculina é importantíssima na formação da família e na presença, né, na estrutura de base da criança, né? O importante é esse papel, é essa estrutura, né? Sempre vai ter uma figura que representa o lado pai e o lado mãe, e isso é uma base importante para os filhos, entende? E falar um pouquinho também da questão quem tem mais filhos, por exemplo. Evitar comparar
na hora que eles estão maiorzinhos, assim, comparar um filho com o outro, sabe? Tudo que você for dar para um, é necessário dar para o outro, do contrário, não dê para nenhum dos dois. Então, são coisas, né, dentro da psicologia infantil, importantíssimas e às vezes passam desapercebidas dentro da educação. Criança, quando começa a fazer manha, por exemplo, então ela tá testando os pais. Pois é, você pode não acreditar, mas as crianças, elas vão vendo até que ponto elas conseguem manipular, até que ponto elas conseguem manipular os pais ou as pessoas que estão cuidando delas. Então isso já é algo natural ali, daquele serzinho pequenininho, porque faz parte, né, da alma humana ali, querer as coisas ao seu modo, da forma que acham, né? Então é preciso já estar impondo limites desde pequenininho e não ceder. O que a gente percebe muito também na educação dos filhos são os pais cedendo. Então, por vergonha, às vezes está num lugar público, a criança começa a gritar e eles não querem que chame muita atenção e eles acabam cedendo. Isso é um perigo. E ceder não só com criança fazendo escândalo, fazendo manha, mas sim ceder até quando os filhos já são adultos, quando os filhos são pré-adolescentes ou são maiores. Preste muita atenção, gente, porque aos poucos, quanto maior a liberdade, mais espaço de invasão vocês estão dando e ensinando a dependência. Para ensinar um filho a ser independente, muitas vezes, a gente precisa ter um outro método. É um método de não dar tudo ali na boquinha, mamadeirinha. Ai, às vezes o filho não consegue pagar a prestação do carro, às vezes o pai vai lá e quer ajudar. Será que ele está fazendo uma coisa boa ou ele está estragando? Depender do filho? Com certeza, mas preste atenção que pode gerar dependência. Depois ele acostuma, né? E aí, maravilha, meu pai paga, ok, faz mais que a obrigação e acaba jogando ali uma responsabilidade que é do próprio filho nas costas dos pais, da família. Então preste muita atenção, é necessário limites. Limites são necessários, do contrário, as coisas vão ficar muito danosas, muito pesadas e vai ter muito atrito, tá bom? No geral, falando de filhos, é muito gostoso, é muito prazeroso. Eu acho que não tem uma experiência tão mágica quanto ter filhos. Essa experiência é muito satisfatória, pelo menos eu tenho uma experiência muito satisfatória. Você se sente, assim, além de ser responsável pela criança, mas assim, é algo que você também aprende com o filho. Não é só o filho que aprende com você, é uma troca mútua. Essa questão do comportamento, filho, tudo, é importante estudar sempre psicologia infantil para saber como lidar, porque tem métodos, né? Às vezes você só dizer não, tem uma explicação, não é suficiente, é importante a explicação, mas às vezes tem a idade da criança que não permite uma compreensão de uma explicação tão detalhada, né? A criança não acompanha e é necessário desenhar mesmo, como faz ali a Super Nanny. Então, quando tinha o programa da Super Nanny, vocês devem se lembrar que existia um método para crianças muito pequenas de explicar aquilo que não pode através de desenho. Isso é importantíssimo e é super didático, por isso vale a pena estudar bastante essa questão da educação dos filhos para saber qual o método correto. E pai e mãe que discordam, tá? Discordam, nunca briguem ou chamem a atenção um do outro na frente da criança, hein? Não façam isso de chamar a atenção da criança e o outro vai lá e defende a criança na frente do pai, acaba tirando a autoridade do pai. Muito cuidado com isso. Fiquem de olho, porque não pode acontecer. Pai se vê a mãe e vice-versa, tem que puxar num canto, longe da criança, tá? Porque às vezes a criança tá brincando, mas tá ouvindo. Ela não tá olhando os pais, mas ela tá ouvindo tudo que tá acontecendo na sala. Então tem que falar a sós, tá? Olha, eu não concordo, assim, assim. Aí vocês têm que entrar ali num acordo. Um acordo para poder seguir ali dentro da educação que vocês determinarem, ok? Mas nunca discutir na frente da criança, tá bom? Isso é um ponto importante também. E se vocês gostarem do vídeo, tiverem alguma dúvida, eu faço o número 2 desse vídeo aqui, contando mais algumas coisas, dando mais alguns alertas para vocês, tá bom? Um abraço carinhoso, não esqueçam de deixar o like, compartilhar e eu volto logo mais com outro vídeo. Tchau, tchau!